Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Ô amigo, diz pra gente aí, você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável? Não. Não. Faço a menor ideia. Se por acaso você também não sabe o que é desenvolvimento sustentável, então fica atento, porque a sustentabilidade do desenvolvimento brasileiro é o tema desta teleaula. Hoje você vai ver que o desenvolvimento sustentável busca criar uma nova relação entre o homem e seu meio ambiente, conciliando preservação da natureza, qualidade de vida e desenvolvimento econômico. E ainda nesta teleaula, você vai ver de que maneira o desenvolvimento da região amazônica traz à tona as teorias de sustentabilidade econômica. Desenvolvimento sustentável. Não é de hoje que essa expressão anda ocupando o noticiário nacional e internacional. Você mesmo já deve ter lido ou ouvido falar a respeito. E o que o desenvolvimento sustentável, sustentado, traz de novidade para o nosso tempo é uma proposta alternativa para o desenvolvimento econômico. Uma nova maneira de se promover o progresso. Uma maneira que procura harmonizar o crescimento econômico com o meio ambiente. Sem se esquecer, é claro, de preservar a qualidade de vida do homem. Mas no que será que o desenvolvimento sustentável pode ajudar a melhorar a distribuição de renda ou para diminuir as diferenças sociais que tantos abismos criam hoje na nossa sociedade? O desenvolvimento sustentável é expressão e instrumento das grandes mudanças em curso no final do milênio. E ele é um modelo que visa conciliar justamente os conflitos que marcam essa transição e implementar uma nova relação sociedade-natureza condizente com um novo modo de produzir que se configura baseado na informação e na ciência e na tecnologia. Ele propõe regular o uso do território a partir de 3 princípios básicos. O primeiro, a eficácia, referente à nova racionalidade de poupança de recursos e incorporação de informação e tecnologia nos produtos e processos. O segundo princípio do desenvolvimento sustentável, da regulação do uso do território, é a valorização da diferença, referente à identificação e potencialização das vantagens competitivas de cada território. Finalmente, o terceiro princípio é a descentralização, constituindo nova forma de governo em parceria, que identificamos como gestão do território e que é a expressão da nova relação entre o setor público e o setor privado. A novidade histórica desse novo modelo é que ele não pode ser transposto automaticamente para todos os lugares, o que é uma coisa, aliás, muito positiva. E por que ele não pode ser transposto? Porque ele depende justamente da valorização da diferença e das vantagens competitivas de cada território. Em resumo, o que caracteriza basicamente o desenvolvimento sustentável é que ele está vinculado, em sua forma e conteúdo, a uma base ambiental e ao processo eficiente de aproveitamento dos recursos naturais em uma visão antecipada. Mas não se trata simplesmente de prever quais são os impactos negativos de uma determinada ação econômica sobre um ambiente específico. Não. Mais do que isso, o desenvolvimento sustentável pretende integrar ambiente e economia sem que haja conflitos entre interesses aparentemente tão distintos. Afinal, até há pouco tempo, o desenvolvimento econômico não rimava com preservação de meio ambiente. E tanto é assim que atualmente o investimento em sintonia com o seu tempo deve reconhecer ainda no planejamento que tanto a bio quanto a sociodiversidade devem ser mantidas como patrimônios do local.
Mas para se chegar a isso é preciso distinguir e ao mesmo tempo articular 4 dimensões fundamentais do desenvolvimento. Dimensões que nós vamos analisar agora. A primeira delas é a dimensão ambiental ou ecológica, que inclui todos os recursos naturais à disposição da nação. A dimensão da estrutura produtiva também é levada em conta pelo desenvolvimento sustentável. Mas além das dimensões ambiental e produtiva, existem outras 2 dimensões que devem ser levadas em consideração na hora de se fazer uma política de desenvolvimento sustentável. E a terceira dessas dimensões é a do desenvolvimento humano, que é composta pela categoria econômica clássica do trabalho, mas que também inclui a capacitação e a habilidade de utilizar e adaptar tecnologias no proveito das comunidades locais. E por fim, a gente tem a dimensão institucional, que pressupõe toda a estrutura institucional, legal e organizacional da sociedade em todos os seus níveis de gestão, assim como as possíveis combinações entre o setor público e privado. Tem mais um elemento sendo levado em conta na hora de se planejar qualquer empreendimento. É a dimensão ambiental ou ecológica. Uma dimensão que vem sendo levada em conta por essa fábrica aqui, que passou a cuidar dos seus efluentes e hoje não joga mais água poluída nos rios. E essa fábrica não faz isso apenas porque é boazinha ou porque gosta da natureza. Não, nada disso. O que essa empresa está fazendo é preservar e, consequentemente, valorizar o seu principal capital natural. Nesse caso aqui, a água. Ô Vicente, quer dizer então que o desenvolvimento sustentável tem o objetivo de preservar a natureza? Exato. O grande mérito do desenvolvimento sustentável, na verdade, é que ele passou a considerar a dimensão ambiental como um dos componentes básicos na elaboração de um plano. E não é só isso. Além de preservar a natureza, a sustentabilidade pressupõe o combate à pobreza, pressupõe também a apropriação de novas tecnologias e ainda pretende fortalecer a organização da sociedade. Peraí então. Pelo que eu estou entendendo, o desenvolvimento sustentável é uma proposta muito mais ampla, não é isso? Que vai muito mais além do meio ambiente. Exatamente. Olha, o desenvolvimento sustentado, ele traz uma proposta tão ampla que ele deve ser concebido, antes de qualquer coisa, como um espaço de negociação, de ajuste entre os diversos agentes políticos e sociais. E é por esses motivos que o desenvolvimento sustentável é tão importante, porque ele passou a dar atenção a vários aspectos que antes eram desprezados quando se buscava o desenvolvimento econômico. Aspectos como o da preservação ambiental, o do desenvolvimento do potencial humano, o das novas tecnologias e o da política como um todo. Antes, pouco ou nada se pensava nessas questões. Mas isso mudou. Mesmo porque descobriram que a miséria joga contra qualquer desenvolvimento econômico. De nada adianta a gente ter uma economia forte se ela for para poucos. Mas implantar de fato uma nova postura não é tarefa das mais fáceis. E é por isso mesmo que essa luta depende e muito do resgate da cidadania, pois só com instituições democráticas fortalecidas é que se torna possível controlar os rumos que o desenvolvimento econômico deve seguir. Tudo isso só seria ou será possível através da democracia participativa. Quer dizer, a sociedade, as pessoas envolvidas nesse processo de desenvolvimento precisam ter voz ativa na gestão do território. O primeiro passo para estimular a gestão democrática do território é o reconhecimento das diversidades. Pense nas diversidades biológicas, culturais e tecnológicas do Brasil. Não dá para definir este país de uma forma autoritária e homogeneizadora. Muito menos para administrar toda essa diversidade sem a participação e o compromisso de todos. Por falar nos rumos que devem ser adotados ao se pensar em desenvolvimento econômico, aqui no Brasil talvez o melhor exemplo seja o da região amazônica. Como desenvolver essa região? De que forma? Mas a Amazônia, como todos nós sabemos, tem um potencial imenso e pouco aproveitado, além de ser quase que totalmente desconhecida. Mas afinal de contas, que região é essa? Manaus, Amazonas. Teca, você não sabe o que é subir o rio Amazonas de barco. Foi a experiência mais incrível da minha vida. Principalmente depois que eu soube da importância disso aqui.
Os números são impressionantes. Aqui está 1/20 da superfície terrestre, 1/5 da água doce do planeta, 1/3 das florestas latifoliadas do globo e apenas 3,5 milésimos da população mundial. Apesar da riqueza mineral e madeireira da Amazônia impressionarem bastante, hoje ela é uma região que se destaca principalmente pela sua diversidade biológica. Tamanha é a concentração de vida que essa região é fonte primordial para o desenvolvimento científico-tecnológico, principalmente para a biotecnologia. Muito pouco se sabe sobre os efeitos reais da destruição da floresta na circulação atmosférica terrestre, como o efeito estufa, por exemplo. Na verdade, apesar do desflorestamento rápido e extenso das últimas décadas, 85% da área da floresta ainda não foi alterada. Diante de tanta área ainda virgem, o desafio do manejo sustentado da floresta fica ainda mais importante. Mas os problemas da Amazônia não estão só ligados às questões ecológicas, ou então ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Hoje a Amazônia é utilizada como um forte instrumento de pressão para a adesão ao norte, o que acaba refletindo as contradições entre as economias centrais na redefinição das suas zonas de influência. Nessa questão, revelam-se os mais diversos interesses sobre o verde da floresta. Interesses dos seringueiros, dos índios, dos ambientalistas nacionais e mundiais, das empresas transnacionais e dos governos das potências hegemônicas. Os interesses que envolvem uma região tão rica e complexa como a Amazônia também estão mudando a postura dos grandes bancos internacionais. Se no passado eles financiaram diretamente os grandes projetos amazônicos do período autoritário, como a rodovia transamazônica, por exemplo, hoje esses bancos já não agem assim. Além deles terem que responder às pressões dos ambientalistas, eles também têm que se moldar às imposições da agenda internacional nesses tempos de crise, de reestruturação do sistema capitalista mundial. Ô Vicente, quer dizer que os bancos que investiam à torto e à direito lá na Amazônia, hoje em dia pensam duas vezes? Muita coisa mudou no mundo, né, Gil? Hoje em dia, além de pensar o que vai ser feito no lugar, a pessoa tem que pensar em como vai fazer, entendeu? Bom, e agora não se investe mais nada? Não. Na verdade, o que aconteceu é que a Amazônia virou um palco de uma disputa velada entre as potências. Saber que rumo ou que rumos daremos à Amazônia é apenas mais uma das questões que se colocam hoje para nós. Questões que, como a gente viu, passam direto pelas alternativas propostas pelo desenvolvimento sustentável. E também passa pela revisão que a gente vê agora. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o desenvolvimento sustentável busca criar uma nova relação entre o homem e seu meio ambiente, conciliando preservação da natureza, qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Você também viu de que maneira o desenvolvimento da região amazônica traz à tona as teorias de sustentabilidade econômica. Bom, por hoje é só, mas na próxima teleaula tem mais. Até lá!